E agora vamos falar sobre o cuidado pessoal. Seu cabelo está caindo? Que chato, hein? Eu também estava com esse problema. Então acompanhe essa matéria com as orientações de uma dermatologista sobre esse assunto. Um probleminha indesejado que pode atingir pessoas de todas as idades. Nós vamos falar agora sobre queda de cabelo com a doutora Lorena Dourado. Doutora, a senhora que é dermatologista, dá umas dicas aí pra gente por que essa queda de cabelo costuma acontecer, em quais situações ela pode aparecer, e tem uma idade específica para ela atingir alguém? Então, primeiro, muito obrigada, né, por estar participando aqui com vocês. A queda de cabelo, ela tem várias causas e existem vários tipos de queda de cabelo. Então, a mais comum é a que a gente chama de eflúvio telógeno, que é aquela queda que acontece quando a pessoa passa, por exemplo, por uma perda de peso importante, tá? Aquela pessoa que às vezes está fazendo alguma dieta muito restritiva, ou passa por uma cirurgia bariátrica, ou quando a pessoa passa por um parto, depois do parto tem uma queda de cabelo, depois que passa por um processo cirúrgico, dependendo de algumas doenças, então problemas de tireoide, processos infecciosos, a dengue, covid, isso pode dar queda de cabelo. Quando a pessoa passa por um estresse muito importante, então passou por um assalto, uma perda de alguém, isso também pode gerar uma queda. Quando a pessoa passa por algum fator, por exemplo, estava tomando algum remédio, aí parou de tomar o remédio, parou de tomar o anticoncepcional, parou de tomar algum remédio psiquiátrico ou começou a tomar algum remédio psiquiátrico, isso também pode dar queda. Então, tem várias causas, né? E pode atingir pessoas de todas as idades. Esse eflúvio telógeno, que é esse tipo de queda. Aí existem outros tipos de quedas, que é a alopecia androgenética, por exemplo, que é a calvície. Aí essa realmente só acontece depois que começam a ter os hormônios na vida da pessoa. Então não dá em crianças, dá só em adolescentes ou em pessoas mais velhas. E aí é aquela queda que vai ficando ralinho o cabelo na parte de cima na cabeça, nas mulheres, e nos homens dá as entradas, dá a queda aqui na parte do cucurútil, né, do vértex da cabeça. Então, é uma queda que a gente sabe que essa tem a ver com a genética e tem uma relação com a idade também. Mas a outra, que é o eflúvio, realmente pode acontecer, inclusive em crianças. É mais raro, mas pode acontecer. E tem algumas coisas que nós podemos fazer no dia a dia para prevenir, né, que essa queda venha a acontecer? Por exemplo, os homens, né, morrem de medo da calvície, tem muita mulher também, né, mais comum com os homens, eu acho. Queria que a senhora confirmasse também essa informação para a gente. Tem alguma coisa que a gente pode fazer no dia a dia para evitar que a gente fique calvo? Então, realmente, a calvície é mais comum nos homens, tem variados assim, dados, mas a gente fala que mais ou menos aos 90 anos, 90% dos homens vão ter algum grau de calvície. Então, é mais comum nos homens. A gente anda vendo mais mulheres também com quadro, mas ainda predomina nos homens. É uma coisa que é genética. Então, a pessoa que vai ter porque tem uma predisposição genética para ter aquilo ali. É lógico que a gente sabe que tem coisas que podem acelerar o processo. Então, quando a gente, hoje em dia está muito na moda fazer essas reposições com chips, essas coisas, né? Homens tomando testosterona, esse tipo de coisa. Então, se a pessoa já tem uma genética para ter a calvície e fizer uso em excesso de hormônios, né, isso daí pode piorar o caso. Quando a pessoa passa, por exemplo, tem já aquela tendência, aí passa por alguma coisa que dá uma queda muito intensa de cabelo, quando ela volta a ter o nascimento do cabelo, também pode ter uma reposição menor do que antes, então pode piorar o quadro. E quando a pessoa passa também
por algum procedimento, alguma coisa, por exemplo, uma bariátrica, uma coisa que realmente gera um estresse grande no organismo, então uma queda bem grande de cabelos, isso daí pode piorar o quadro. Então são fatores que são piorantes do quadro da calvície da pessoa. E olha só como a queda de cabelo pode atingir mesmo todas as idades. A Alice, que vai conversar agora conosco, ela tem apenas 22 anos. Alice, qual foi o diagnóstico que você recebeu? Por que seu cabelo estava caindo? Bom, eu tive Covid em outubro de 2020, né? Então foi antes da vacina, algo bem recente ainda. E graças a Deus foi super tranquila. Mas ali por volta de novembro, eu tava vendo muita queda de cabelo mesmo. Toda vez que eu ia tomar banho, saía de tufos, ia finalizar o cacho, saía de tufo também. O chão do meu quarto parecia que tinha acabado de cortar o cabelo de tanto fio que tinha. E o negócio começou a agravar muito, porque eu comecei a ficar com 2 entradas gigantescas, assim. Graças a Deus agora tá tudo cobertinho. E eu procurei um dermatologista, ele disse que muito provavelmente era por conta da Covid, mas passou vários exames, eu fiz exames de sangue para ver vitaminas e tal, tava tudo bagunçado. Eu tinha feito exames de rotina pouco antes de ter Covid e no pós-Covid parecia que a minha vida tinha virado de cabeça para baixo, porque as taxas hormonais estavam bagunçadas, as taxas de vitamina também estavam tudo zoneadas. Aí eu comecei a fazer tratamentos com polivitamínicos, comecei a usar tônico de crescimento, fazendo um monte de tratamento no cabelo. E esse tratamento funcionou? Quanto tempo durou? Você ainda está tendo que fazer ele? Funcionou, deu muito certo. Eu fiz tratamento com polivitamínicos ali uns 3 meses, eu acho. O tratamento com tônico eu faço até hoje para fortalecimento, porque meu cabelo ficou bastante quebradiço. Mesmo já tendo passado quase 2 anos, né, que eu tive Covid. E eu fiz um tratamento também de 3 meses com uma hidratação semanal, reconstrução, troquei shampoo, condicionador, o creme de pentear, troquei tudo para realmente regularizar isso. Mas foi um processo bem demorado e, assim, eu fui ter realmente um retorno desse tratamento por volta da metade do ano passado, que ele voltou a crescer cabelo onde tinha caído todo, tanto que ainda é um cabelo bem novinho, ele não é muito comprido ainda, mas foi bastante complicado esse vídeo em relação à queda de cabelo. E aí, para as pessoas que estão nos assistindo agora, vocês passam, né? Quando as pessoas passam por esse tipo de situação, elas devem ficar um pouco desesperadas, né? O que você diria para essas pessoas de recomendação, para ter calma, para procurar logo o dermatologista? Eu diria para procurar logo um dermatologista, fazer os exames, porque com certeza vai ter coisa bagunçada, vai ter taxas fora da normalidade. E é importante fazer o tratamento, porque essas taxas elas só vão regularizar com o tratamento correto. E ter calma, porque vai demorar, mas pode ter certeza que o cabelo vai voltar a crescer. Não é uma calvície eterna, é uma calvície temporária, mas precisa tratar. Muito legal, né?